A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal Focos e Fatos, né? Focos e Fatos Cristão. Esse é o nome do nosso canal. Eu quero já te pedir uma gentileza, se você gosta das nossas aulas, inscreva no canal, faça compartilhações, compartilhe com seu amigo, com seu conhecido, né? Com seu irmão em Cristo, quem sabe na sua faculdade, compartilhe com seu amigo da sua rua, da sua igreja, né? Com seu amigo no colégio, né? Por que não? Fazendo assim, você está nos ajudando a divulgar o Evangelho da salvação. Amados irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre, que é o terceiro de 2026, a nossa revista, ela traz o assunto sobre a igreja gentílica. O que é gentil? Gentil era considerado pelos judeus todos aqueles povos, nações, né, que não eram judeu. Todos que não eram judeu eram considerados para os judeus como pagão e por isso eram gentil. E sendo gentil, eles, judeus, se consideravam os exclusivistas por ter a promessa de ser filho de Abraão. Logo, filho de Abraão representa ser filho de Deus pela promessa abraâmica, feita a Abraão, né? Que dele seria benditas todas as nações da terra, mas Abraão foi o pai da fé, na qual, através de Abraão, né, o evangelho começa a expandir. Porque nós tivemos lições anteriores onde diz que Deus pregou o evangelho para Abraão. Quando chama Abraão da sua terra, da sua parentela, para sair para uma terra na qual não conhecia, a Bíblia vai falar que Abraão ouve o chamado de Deus e atenta para isso. Muito bem, a nossa lição, ela vai tratar, a lição de número 2, ela vai tratar exatamente da porta da salvação alcançada para os gentios. Os gentios também agora alcançam a salvação, a porta da fé. A porta da fé também agora é aberta para alcançar os povos gentílicos que eram considerados pelos judeus, né, como povos que não faziam parte da promessa. Mas Deus, como grandioso em misericórdia, a Bíblia diz que Ele quer salvar todos os povos, porque foi promessa dele. Como eu disse agora há pouco, o chamado de Abraão foi para que ele fosse pai de uma grande nação, e que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Através dessa linhagem abraâmica, né, nós conhecemos que o Salvador, Jesus Cristo, ele sai da linhagem abraâmica para fazer parte
do povo gentil, dos gentios, para a salvação. Bendito seja Deus. A introdução da nossa lição vai dizer que a igreja, ela é a porta desta mensagem. A única fonte, né, responsável por pregar o evangelho é a igreja. Irmão, mas é só a igreja evangélica? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas sabemos que a igreja evangélica, ela prega Jesus Cristo. Eu não conheço uma outra igreja que prega só Jesus Cristo. E é só Jesus Cristo que pode salvar. Não tem outra, não vou falar em denominação, mas não tem outra fonte que prega Jesus Cristo apenas. Porque uma grande maioria estão centradas em filosofias, em arranjos, em outras fontes que também precisam de estar páreo com Jesus Cristo. Mas não é verdade, porque Jesus Cristo foi o que sacrificou para perdoar o meu pecado, que outrora eu era destituído, não tinha direito, e ele foi enviado por Deus para que viesse para esse fim. Agora, eu, recebendo a mensagem de salvação, eu creio no Filho de Deus. Quando eu creio, eu estou entrando neste caminho de salvação da minha alma. Porque a porta aberta na cruz do Calvário para remir pecado. Todo aquele que crê em Cristo, salvará a sua alma. Bendito seja Deus. Então a lição vai falar sobre a história da igreja. Quando Deus, amados irmãos, abre esta porta de forma clara e soberana aos gentios, abre esta porta clara, né? Ele é o soberano, ele abre também o direito para mim. Agora eu tenho o direito de ser salvo. Os judeus, outrora que consideravam exclusivistas, eles não podem ser exclusivos, porque Deus me deu o direito também de ser salvo. O apóstolo Paulo, ao seguir a primeira viagem missionária com Barnabé, eles tiveram grandes problemas nas suas viagens. Qual foram os problemas? Eles passaram por problemas de oposição, eles sofreram oposição, eles sofreram rejeição, eles sofreram dores, afrontas, para levar esta mensagem. A lição vai dizer que a fidelidade de Deus e a fidelidade daqueles homens no chamado, Deus o responsabilizou. Por quê?
Porque o Evangelho, amados irmãos, deixa eu te deixar um alerta aqui. A missão, a pregação do Evangelho, ela não depende de aceitação humana. O que é isso, irmão Edson? Então, o irmão disse que eu preciso aceitar e agora não depende de aceitação? Não, não é nesse sentido. Eu levar a mensagem não depende de quem está a aceitar a mim lá. Porque essa responsabilidade é do Espírito Santo. Eu tenho que falar e não me calar deste amor. Mas a responsabilidade de convencer a pessoa é do Espírito Santo. Sabe por quê? Todo negócio que vai se abrir, é necessário fazer uma pesquisa de aceitação, de comércio. Como que é aquela região, qual é o público daquela região que vai consumir esse produto. É assim que é feito, que você vai abrir um negócio. Você primeiro precisa fazer uma pesquisa, se aquele negócio já existe ali, qual é o público que vai consumir aquilo. O Evangelho não, porque o Evangelho não é negócio. Você que tem aberto portas aí com base em poder aquisitivo das pessoas, está errado. Você não vai, não tem direção de Deus essa situação. Sabe por quê? Porque o Evangelho não é negócio. O Evangelho é poder de Deus e é necessidade básica para a salvação do ser humano. Entendeu? Não é negócio o Evangelho. Portanto, na lição de número 2, nós vamos falar sobre esse Evangelho que expandiu, né? Nós estamos há 12 minutos falando apenas na introdução da nossa lição, e eu quero te convidar a vir comigo. Vem comigo. Eu tenho aqui na lousa, acabei de fazer aqui na lousa o nosso mapa, onde como que o Evangelho se expandiu, como que Deus, né, com a sua misericórdia e providência, Ele abriu esta porta às pessoas de outras nações, tirando o exclusivismo dos judeus, porque Deus não faz acepção de pessoas, querido. Você aí tem direito da salvação. Talvez você, onde você está, servindo a Deus, achando que está servindo, mas você tem a sua mente ainda meia fechada em relação ao Evangelho. O Evangelho não é religião. O Evangelho não é tradição. Ah, mas meus pais eram isso e eu tenho que ser até morrer por causa dos meus pais. Querido, o Evangelho não é religião, não. Não é tradição, não. Os judeus tinham base nas tradições, mas eles pecaram por isso. Ouve a voz de Deus. Vamos falar já, e você está convidado a estar comigo até o fim. Vamos entender, vamos abrir a nossa mente, vamos entender a providência de Deus para a minha vida, para a tua vida. Amém? Vamos aqui falar sobre essa... Aqui está o mapa. Neste mapa aqui, amados irmãos, a lição vai dizer que Deus separa Paulo e Barnabé. Deus separa estes dois homens para pregar o Evangelho, né? Nestas cidades. Aqui eu tenho, né, o nosso quadro, onde aqui está o mapa. Nós estamos vendo aqui Antioquia e outra Antioquia. A lição vai falar
duas cidades, duas regiões de Antioquia. Entendemos que Paulo foi chamado, no capítulo 13, logo no primeiro versículo, ele foi separado ali entre os 6 homens, né, zelosos, cuidadosos para esta obra, né, e ele foi chamado para a cidade de Antioquia, para levar o Evangelho de Cristo. Paulo estava meio que ainda com os irmãos em Jerusalém, né, depois da sua conversão, e aí a igreja da época, ela monta uma base missionária, a Antioquia, essa Antioquia aqui, ó, é a Antioquia da Pisídia, mas a base missionária estava aqui, ó, em Antioquia da Síria, ó, a Antioquia da Síria. Eu fiz esse mapa aqui porque o mapa que está aqui na minha Bíblia, ó, este mapa está muito pequeno para explicar. Eu reproduzi este mapa aqui, né? A Antioquia da Síria, né? Que já fica na região do Mar Mediterrâneo, né? Já fica na região do Mar Mediterrâneo. Tudo isso aqui toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó, dessa linha para cá, tudo isso aqui, ó, é o mar Mediterrâneo, ó. Tudo essa parte aqui, ó. Agora, o apóstolo Paulo, ele monta a sua base missionária, a igreja monta a base missionária aqui, e chama Paulo para Antioquia da Síria. A Bíblia vai dizer que ele fica aqui em Antioquia da Síria por volta de 1 ano, ensinando. Nós vamos ver isso lá no capítulo 15, a próxima lição vai dizer isso. Ele ensina aqui, e depois que ele ensina aqui, a igreja envia ele através de oração, né? O Espírito Santo direciona para que ele vai para daqui ele desce para a cidade de Chipre. A Bíblia vai falar que aqui na cidade de Chipre ele encontra uma situação, ele desce, sai daqui, desce para Chipre. Chegando aqui, ele encontra uma oposição. Ele encontra uma das oposições. A Bíblia vai dizer que ele encontra o Elimas, o Bar Jesus, que era um mágico, né? E esse mágico, ele estava, né, trazendo, deixa eu te falar, a magia, ela é algo que não pertence a Deus, tá? A magia faz parte da feitiçaria. Esse Elimas, esse Bar Jesus, que chamado, né, que nós vemos lá no versículo, no capítulo de número 13, no início, ele também era um astrólogo, né? A magia faz parte do estudo das astrologia. O que é a astrologia? Os astrólogos, eles acreditam que o destino de cada pessoa é determinada pela
pela posição dos astros em relação à data de nascimento, em relação ao nascimento desta pessoa. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é feitiçaria. Toda feitiçaria e astrologia são fontes espiritual do mal, o qual a sua fonte é satânica, é demoníaca. E se você está consultando astrólogos, você está consultando feitiçaria. E isso é contra o Evangelho de Cristo. Tá certo? E esse mágico, ele praticava isso ali na cidade, ali em Chipre. E Paulo começa a ter esse primeiro problema aqui, essa primeira oposição. E a Bíblia vai falar que Paulo, ele prega para um homem de grande repercussão na cidade. Por quê? Era um precônsul Sérgio Paulo. Quem era esse Sérgio Paulo? Precônsul quer dizer, ele era um governador dessa província. A província de Chipre, que era uma província, né, romana. Era uma província pequena, romana. E Paulo, chegando lá para pregar o evangelho, esse Elimas, ele estava contradizendo a pregação de Paulo com a sua magia, com a sua feitiçaria. E desviando o entendimento da pregação do apóstolo Paulo. Muito bem. Muitos políticos e muitas lideranças, né, de poder aquisitivo elevado, muitas das vezes, tem esse problema, amados. Tem esse problema aqui, ó, espiritual. Porque consulta astrologias, consultam feitiçarias. E o que acontece? Este país, esse estado, este município, essa cidade, muitas das vezes são governadas por um homem que não consulta Deus, consulta feiticeiros. E muitas das vezes as coisas começam a dar errado na sociedade porque não tem direção de Deus. E nós estamos nessa lição para abrir o nosso entendimento, para entendermos quem nós colocamos no mais alto escalão da sociedade para governar uma nação, um povo. Não estou falando de política aqui, estou falando da mensagem do Evangelho. Porque nós temos que ter direção de Deus. A Bíblia vai dizer que esse Elimas, ele começa a pregar para o procônsul, desviando a mensagem de Paulo. Aí Paulo chega e ele fala duro com ele. Ó, filho do diabo, por que tu está pervertendo os caminhos do Senhor? Fala com autoridade. E Paulo, com aquela autoridade, ele dá uma ordem para que aquele moço ficasse cego. E com aquela situação que ele ficou cego, aí veio a credibilidade na mensagem do Evangelho, aqueles povos, e aí eles começaram a crer. E aí Paulo começa a ter problemas, porque agora a oposição começa a ficar acirrada em cima de Paulo. Muito bem. Essa ilha aqui, ó, era uma ilha que ficava mais ou menos, né, no mar Mediterrâneo,
E Paulo agora, ele faz esse transporte de navio, porque era a embarcação da época, e aqui no mar Mediterrâneo não tinha como. E ele daqui, ele sai, né, e vai para Antioquia da Pisídia. Aqui na cidade de Antioquia, ele aqui começa a enfrentar grandes problemas de oposição. Ele vem aqui embaixo está uma ilhinha com o nome de Perge, e ele desce, continua descendo para Lista, Icônio e Derbe. Estas 3 cidades que ele pregava, ia e voltava. Né? Ia e voltava. Estas 3 cidades ele começa a ter grandes problemas com a oposição da palavra de Deus. Mas ele, cheio de fé, ele não se curvava diante das perseguições. Olha o que diz o nosso tópico de número 2. A missão em Antioquia da Pisídia. Qual foi a missão? A oposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Levantando-se na sinagoga, Paulo dirigiu-se aos judeus e aos gentios, temente a Deus, e percorreu a história de Israel para revelar revelar que tudo aponta para Cristo. Então aqui ele faz uma disposição aqui, e ele mostra para aqueles homens o porquê ele estava ali. A Bíblia vai falar que ele chega num sábado, né, na sinagoga, e nesse meio tempo, na sinagoga, ele é convidado para falar. Ele é convidado para falar. E aí ele começa a disposição do Evangelho, dizendo que ele estava pregando aquilo que foi mostrado pelos profetas, né, e os apóstolos na igreja primitiva, um Deus, um Cristo, que eles estavam condenando, mas que ele estava pregando o Evangelho de salvação. A Bíblia vai falar que eles creem nesta pregação. Muitos creem e outros apedrejam, querem o apedrejar. É isso, amados. O Evangelho é isso. O Evangelho, você vai pregar, você vai ter oposição. Sabe por quê? Porque o Evangelho é renúncia. O Evangelho não não é um conforto, não é um conforto espiritual para aqueles que estão de fora. Para quem está aqui, é maravilhoso obedecer a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, é muito bom. Mas para quem está de fora, o Evangelho, a Bíblia fala que é loucura para aqueles que não creem, né? Porque é renúncia. Deixa eu te dar uma notícia. Este livro, ele é um livro de condenação. Como assim, ó? Condenação? Sabe por quê? Porque tem aqui aios que eu preciso sair deles, obedecer o que está escrito aqui, para que eu não seja condenado. Se eu não obedeço a voz de Deus,
A Bíblia diz que eu entro pelo caminho que não o pertence. E quando eu entro pelo caminho errado, não tem um terceiro caminho. A palavra de Deus diz: eis que coloco diante de ti a morte e a vida. Escolha a vida. Escolha a vida. Né? Quando eu não escolho a vida, eu estou escolhendo o outro, que é a morte. E aí é onde o livro condena. Porque eu dou ênfase às coisas contrárias a esta palavra. Amém? Vamos dar sequência no outro vídeo. Em nome do Senhor Jesus.